Então, veja só o que está acontecendo, que eu vou voltar, eu vou entrar no caso Master. Bolsonaro tá preso, generais estão sendo presos, Vorcaro foi preso. Se Vorcaro abre a boca, cai de membro do STF até deputados federais, a presidentes de partido, a grandes nomes da economia brasileira, grandes empresários, influencers de moda, cai a casa, galera, de praticamente tudo aquilo que a gente chama de elite no Brasil. Especialmente a elite econômica e política do Brasil. Cai a casa de geral. Capite? Capite. A casa vai cair. Tá? Eu acho que tá todo mundo vendo esses movimentos e tá percebendo que a república tá caindo, galera. Lembra o fim da Constituição de 88? Orlando vive anunciando. A gente fala, é um fim de ciclo, e claramente é um fim de ciclo. Você repara que a Lava Jato foi o prenúncio disso. Bolsonaro ganha a eleição, o sistema se reorganiza, mas o sistema não consegue se manter sendo sistema sem roubar. Vocês entendem isso? A Lava Jato é destruída, acabaram com os instrumentos de investigação. A Lava Jato acaba, vejam só, olha o que eu vou falar aqui, tá? Ninguém juntou esses dois pontos, que por mais que não seja causal, é simbólico. A Lava Jato morre pra valer em 2019, quando o COAF é retirado do Moro, tá? Quando o Aras é colocado na PGR, o Lula é descondenado, tudo aquilo acontece em 2019. Sabe quem vira presidente de um banco em 2019? Quem? Daniel Vorcaro, e assume o Banco Master. O Banco Master é como se a Lava Jato acaba em 19 e o grande escândalo novo começa a surgir lá em 19. A roubalheira do Banco Master começa em 2020 e 2021. Em 2021, assume o Ciro Nogueira como ministro, e uma das primeiras reuniões que ele faz, vejam só, eu queria saber, porque isso vai ser usado em eleição, eu quero saber o que o Ciro Nogueira chamou o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o Daniel Vorcaro e ele próprio, para um churrasco. O primeiro ato do Ciro Nogueira como ministro foi fazer esse churrasco. Num momento em que o mercado financeiro começou a notificar o Banco Central para fazer algo contra o Banco Master. E aí, ó, só assim, ó, só no sapatinho. E o Campos Neto foi só no sapatinho. Só no sapatinho. Aí depois o Tarcísio recebe doações milionárias do cunhado do Vorcaro. E tá tudo normal? Ah, mas e o PT? O PT, só pra avisar, demitiu, né, puniu uma galera da Caixa Econômica Federal que não quis comprar título podre do Banco Master. Você sabe disso, né? Porque se fosse depender dos caras que o PT colocou lá, tava comprando. Guido Mantega, consultor do Banco Master. Vários petistas são consultores. Lula já encontrou o Vorcaro. Ó, gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação de 500 milhões. Gerentes da Caixa foram destituídos dos postos após barrarem operação com o Banco Master, considerada arriscada e atípica. E aí? E aí? Só pra saber. Então tá todo mundo envolvido. O caso do Banco Master, ele tem um bloqueio midiático que eu preciso explicar uma coisa pra vocês. O cunhado do Vorcaro, o cunhado que é o Fabiano Zettel, ele provavelmente administra, provavelmente, tô jogando aqui, ele possivelmente, estou aventando aqui, ele dizia por aí que ele levantava um dinheiro que rodava enquanto honorário nas supostas recuperações judiciais tocadas pelo Banco Master. Aí ele recebia os honorários e com tanto honorário ele montou um fundo de venture capital que só investe em influenciadora gostosa. O cara, ninguém é de ferro, certo? E esse cara aparentemente comprou todo mundo que ele pôde. Todo mundo. A gente fez esse desenho numa live que a gente fez semana passada. Esse caso é um caso grotesco.
Este é o maior caso de escândalo de corrupção e ele está derrubando a República. O que mostra, a República é baseada em roubo. Que você pode falar, pô, os políticos podiam só sossegar. Sossegaram? Não consegue sossegar, cara. Um cara falou, Mano City, que eu diga, meu amigo. Você sabe que a Mano City tá nisso, né? Mano City. Ó, corta pra mim. Eu quero mandar isso. Tem umas páginas de fofoca que vira e mexe, pouquinho aparece, eu alfinetei. Então isso aqui eu vou dar um recado pra vocês. Páginas de fofoca. Mano City, Virgínia, Gabriela Pugliese, todas elas e suas empresas fizeram negócios com o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro. Por que o cara que é cunhado do Vorcaro resolveu fazer negócio só com essas moças? Por que essas moças que vivem dando dicas de moda, vivem dando opiniões e dicas pra todo mundo, não explicaram até agora a relação com um corrupto, com um ladrão cafoníssimo, com um sujeito que tem um nariz horroroso, tá? Por que elas fizeram essa, vamos dizer, toda essa construção midiática junto com ele? E por que elas não vêm a público falar do caso? Toda a blogosfera de fitness do Brasil tá envolvida nisso. Elas vão precisar se explicar. Moças, se expliquem. Às vezes não é nada, às vezes vocês só receberam investimento. Mas é importante falar. Porque eu tô sabendo de muita influenciadora, inclusive influenciadora de política, que recebeu grana da turma desse Zettel aí pra ficar defendendo o Banco Master. Influenciador também. Jornal também. Muito jornal, muito influencer, muito fofoqueiro. Andou com... Então assim, temos que falar desse assunto. Ou tá proibido falar do Banco Master? Né? Então, tá rolando... Essa história tá horrorosa. Essa história tá horrorosa. Tá? E... O que eu percebo, a eleição de 2026 não será uma eleição típica. Aí você vai falar, como assim, Renan? Ela será uma eleição estranha. Então todo mundo que fica aí... Tem lá não vou falar o nome, um site de apostas americano, que todo mundo fica basicamente, né, checando, vai ser fulano, vai ser ciclano. Vocês que estão apostando num candidato aí, que acham que é tudo muito óbvio, candidato, né, que governa um estado grande aqui, né? Tudo ao redor dele tá desmoronando, vocês estão sabendo. O Bolsonaro tá preso, o doador dele tá preso. O maior lobista desse cara que tá preso é o cara que organizou a campanha dele. O outro cara que organizou a campanha dele tá com medo de ser preso também. O cara que seria ministro da fazenda dele pode ser preso também. Quero saber, assim, vocês estão achando, não, é muito fácil, é Lula versus Tarcísio. Tá pintando uma eleição que vai acontecer no meio de um escândalo, no meio de uma tormenta. Eu não sei com relação ao Lula, não sei com relação ao Tarcísio, nem ao Caiado. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Pelo contrário, eu quero que investigue e prenda esses vagabundos. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Quem tem vai ter que se explicar. Tá? Vamos passar o vídeo, Rizzo? Qual vídeo? Tá lá na Nacional. Vídeo interessante. Renan, classe média. É isso mesmo. Eu sou um presidente partidário de classe média. Eu não ando de avião, não me relaciono com prostitutas. Eu sou um bobalhão. Sou um bobo, sou um nerd bobo. É isso, eu que tava lá. Vamos lá? Tá sem Vorcaro, Bolsonaro e Tarcísio e campanha eleitoral. Assista esse vídeo. Só uma pausa. Quem é esse cara? Antes que eu falar, Renan, você tá divulgando um petista aí, né? Quem é? Pô, eu não vou divulgar o cara do PT, né, de maneira alguma. Só queria avisar, né, esse cara do PT aí, que o teu partido também tá no game. Você não vai falar da parte que concerne a Caixa Econômica, você não vai falar da demora toda que teve, né, pra andar com esse tema também na gestão do Galípolo. Não vai falar. Não vai falar da CVM. Vai falar dos conselheiros do Banco Master? Exatamente. O petista ela não vai falar, só vai jogar no colo do Tarcísio, porque eu não sabia que esse vídeo era de um petista. Ô petista, uma dica, vocês também estão encalacrados. Né? Eu ia passar isso. Agora, o que ele tá trazendo são informações concretas do Fabiano Zettel que nós antecipamos semana passada. Tá? Volta a perguntar pra todo mundo. Por que não estão falando do Fabiano Zettel?
Dizem que ele comprou todo mundo que ele pôde comprar na mídia. Fabiano Zettel é ligado à igreja Lagoinha. A Lagoinha, que é um balcão de negócios, acho que da família Valadão, né? Fiz o cheque aí. Vocês lembram quem tava andando quem tava andando de avião com o Valadão 2022? Você botar avião Valadão 2022 campanha. A pesquisa não deu certo, mas eu tenho um print aqui. Você tem um print? Talvez te interesse. Ah! Uai, sou! Uai, sou! Ah, uai, sou! Uai, sou! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Uai, só! Banco da Lagoinha recebeu dinheiro do esquema de descontos legais do INSS. Relatórios do COAF enviou... Beleza. Isso aqui é uma coisa. É o esquema do INSS. Tem um outro problema. O Zettel operou dentro do universo da Lagoinha e dizem que ele também operou muita coisa com a bola de neve. Tô só jogando aqui. Dizem, tá? Dizem. A esposa do Fabiano Zettel, que vem ser a irmã do Vorcaro, era pastora de uma igreja. Adivinha a igreja? Atenção. Veja só, vou ler esse parágrafo. História da família Vorcaro. A história da família, composta também por Natália, irmã 3 anos mais nova, começou a mudar quando o avô, Serafim Vorcaro, um imigrante italiano, resolveu dar um basta nas herbóreas do filho. Serafim deixara o catolicismo e se converter ao protestantismo. Tornou-se pastor e chegou a ter uma igreja. Achou que Henrique precisava de uma liderança espiritual rígida para dar um novo rumo na vida. Então levou-o para a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, à época comandado pelo pastor Márcio Valadão. Pai, se não me engano, do André Valadão. Né? A conversão funcionou e Henrique se aquietou. Passou a se dedicar ao ramo de corretagem de imóveis, no que foi bem sucedido. Grato ao pastor Valadão pela virada em sua vida, Henrique passou a fazer significativas doações à Lagoinha. Esse suporte viabilizou a compra para a igreja que, em 2097, uma emissora de TV, a Rede Super, que pertencia ao executivo da Rede Globo. Daniel Vorcaro, que gosta de música, ganhou então um programa musical na TV comprado com a ajuda do seu pai. Durante o tempo ele apresentou uma atração chamada Supersônica. Os laços do Vorcaro com a Igreja Batista da Lagoinha se estreitaram. Certa vez, o filho do pastor Márcio, André Valadão, conhecido como André Adão, hoje o novo líder da igreja, confessou para os amigos que gostaria de ter uma BMW. Ah, que legal. Olha lá o comunista lá, ladrão. Ah, não é não, né? O desejo era tamanho que ele comprou o carro à prestação. Logo passou a ter dificuldades para quitar a dívida. Ao saber do aperto, Henrique Vorcaro rasgou as promissórias e bancou o sonho do rapaz. A felicidade foi também que André Valadão anunciou na igreja para todos os fiéis que Deus fez um milagre. Queria só comentar com vocês, né? Porque assim, eu não tenho nada, absolutamente nada contra a fé evangélica, muito pelo contrário, minha família, especialmente a parte do meu pai, é de denominação evangélica, era da CCB. Isto posto, tem muita igreja picareta que usa o nome de Deus pra ficar rico. Veja, né? Por que diabos um homem que dedica a vida dele ao sacerdócio, né? Ele quer ter um avião. Eu queria entender por que tem que ter um avião. Sabe essa parte? Por que você precisa de um jatinho? Carros de luxo. Não tô falando do cara ter voto de pobreza, não. Mas precisa ser tão assim, assintoso, né? O Daniel Vorcaro, a família Vorcaro tinha relação completamente enfronhada na Lagoinha. O Zettel, aparentemente, teve suas relações também com a Bola de Neve. E esses caras têm relações políticas com todo mundo. Olha isso, foi com o filho de André Valadão que a filha de Daniel Vorcaro lançou a valsa em seu aniversário de 15 anos. Foi uma festa luxuosa com o show do DJ Alok, que custou 15 milhões de reais, segundo a imprensa de Belo Horizonte. 15 milhões de reais pra você fazer uma festa de 15 anos, Riso. Eu queria ter sido convidado.
Àquela altura, ele já era banqueiro estrelado, que havia elevado o patrimônio líquido do seu Banco Master de 219 milhões para 5 bilhões de reais em apenas 5 anos. É uma trajetória fulminante que mudou rapidamente de rota ao longo deste ano e culminou na prisão de Vorcaro na noite da segunda-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando ele se preparava para viajar para o exterior em um avião particular e com a liquidação do Banco Master. Horas antes, a Fictor Holding Financeira havia anunciado a aquisição do Banco Master com um aporte de 3 bilhões de reais para estruturar a instituição. A prisão é parte da Operação Compliance Zero. Bom, amigos, essa bagaça aí vai dar uma caca generalizada. Ou vão fazer um acordão gigantesco, ou haverá uma caca generalizada. Tá? Olha só, eu tenho mais notícias do Vorcaro. Eu tenho minhas fontes, né? Posso ler? Ler? Pode. Assim, digite 1 se vocês querem que eu leia fofocas do universo do Vorcaro, tá? Não sei, não vou falar de quem me passou, de quem veio. Não vou falar. Só Quem? vou... Posso? Quem? O quê? Quero saber. Não, eu não vou falar. Vamos lá. 1. Na última semana, promoveu a liquidação de diversos ativos, entre eles 2 apartamentos e um avião. Um dos imóveis, localizado na Horácio Laffer e adquirido por cerca de 80 milhões, foi vendido com um deságio que chegou a 50% em uma operação direcionada ao empresário Lucas Calas, destacado minerador de Belo Horizonte e integrante do Conselhão do Governo Federal. Isso será que é do Zettel ou é do Vorcaro? Continua lendo aí que você vai entender. Tá. 2. Realizou inúmeras viagens à Venezuela, onde buscou estruturar ao lado do governo Maduro uma operação de óleo e gás envolvendo nafta de origem russa. O próprio Lucas Calas chegou a mostrar registros fotográficos das negociações. Eu posso ler tudo isso? Recebi da mesma fonte que você recebeu aí. Fala com a nossa fonte se eu posso ler. Ok. Não quero, né? É sobre o Vorcaro. Isso aqui não é é sobre o Vorcaro. Eu tô igual a Daniela Lima. Gente, bomba aqui. Gente. Vocês estão vendo pra onde tá indo a operação, né? O caso Vorcaro é tipo assim, o Marcelo Odebrecht tá assim. O pessoal da Andrade Gutierrez. Cara, mano, Joesley Batista. Imagina. O Joés tá ocupado agora. Já que viajando pro mundo com o Lula? Também. Eu tenho agora companhia de energia pra tocar na Amazônia. É verdade. Enquanto ele tá falando com a nossa fonte, queria te pedir, Rafael Almeida Riso, que você me mandasse botasse ali o meme que você fez. Sabe aquele meme lá do Dunkirk? Ah, do filme Dunkirk? Por favor. Né? Porque já que a gente tá falando de... Né, fulano andou pra que alguém pudesse voar, né? Fulano nadou pra que alguém pudesse navegar. Vamos lá. Emocionante essa cena de Dunkirk. Não sei se você já assistiu Dunkirk. Aham. What do you see? Home. Com essa música épica, né? Ó.
Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de falar do monstro baleia, porque ele é o seguinte conceito, ele é um monstro baleia. Não é um monstro abaleado, ele é monstro e baleia. E assim como existe o carro barco, não é um carro embarqueado, não é um barco carreado, é um carro barco, igual um monstro baleia. Eu gosto muito assim, ó, eu juntei esses dois substantivos aqui, ó, e virou uma terceira coisa. Sabe? Ai, cara. E eu gosto do que você não botou a música, você só deixou a música original. É a Bahia, pô. Não, você botou assim a música épica, então tá o cara de carro barco todo heróico lá, tipo, vem um carro barco. Hans Zimmer tocando ali de fundo. Nossa. E aí, teve resposta? Tive resposta, podemos falar. Tudo. Boatos, sim, leia os boatos. Vou ler os boatos do meu jeito, então. Voltando pro 2. Realizou, né, o Vorcaro, inúmeras viagens à Venezuela, onde buscou estruturar ao lado do governo Maduro uma operação de óleo e gás. Tá? Foi mostrado para a fonte, inclusive, registros das negociações com a PDVSA. Um arranjo marcado por complexidade e contornos pouco transparentes. 3. Vorcaro mantém relações consideradas excessivamente estreitas com lideranças da Igreja Bola de Neve da Lagoinha, em um nível que muitos consideram como promíscuo e do ponto de vista institucional. 4. Arcou com os custos milionários da festa de aniversário da ex-paquita Monique Afradique em Trancoso, movido por interesses pessoais pouco discretos. Como é que é a Monique Afradique? Mais essa? Porque tinha uma moça que tinha uma flor francesa. Sabe, uma flor que vem seguida de uma francesa. Ó, Monique Afradique, dá um caldo aí. 2 milhões de seguidores. Esse cara gosta de uma influencer, hein? Vamos lá. 5. Há ainda um episódio pouco claro envolvendo a seguradora Covr, cujo desdobramento permanece nebuloso. 6. Pagava por trabalho e para ter exclusividade dos serviços dos principais relations e promoters da Europa e Nova York. Esses PRs, essas empresas aí de public relations, são cafetões de luxo. Separam as melhores mesas e as melhores russas para ele. Vocês trabalhando aí o Vorcaro, só passando o Vorcaro em geral, né? O pai dele, Henrique Vorcaro, tem umas tretas nos hospitais que comprou, vendeu e não pagou. Dizem, tá, que o celular que foi apreendido pelo Vorcaro tem as imagens do lance todo da PDVSA, que mostram a relação dele com o Maduro. Aí eu pergunto pra petezada. Vão falar que, olha só, isso só atinge o Tarcísio. Também atinge o Tarcísio. Todo mundo aí tem que se explicar. E às vezes tem boas explicações. Às vezes o Campos Neto, poxa, ele não viu problema nenhum ali com o Banco Master. Às vezes o Guido Manta falou, tá aí. Vou ser uma espécie de conselheiro ali, porque o Banco Master tem bons fundamentos. Gostei da tese. CDI, né? 150% do CDI me parece viável, certo? Né? Às vezes o Ciro Nogueira falou, pô, eu vou quebrar a concentração bancária no Brasil usando uma empresa diligente e capaz como o Banco Master, tocado por um sujeito sério como o Daniel Vorcaro. Você pega banqueiro pilantra, igreja evangélica pilantra, gosto por piranha, junta tudo, mistura político do centrão. Cara, é um caldo de Brasil. Isso é um super carro barco. Isso é um iate barco. Tá? Esse caso assim é um iate barco. Tem toda a jequice de um típico escândalo brasileiro. Típico. Toda a jequice está toda lá. Entretanto, tem que ser cuidadoso. É isso. O cara falou, gosto por piranha é muito cirúrgico. Mas é que assim, o cara pode ser rico e pode ser ladrão, e aí ele pode ser discreto, ele pode gostar de mulher bonita sem ser piranha. Quando o cara gosta de piranha, quer dizer que o cara tá querendo mostrar pro mundo que ele tá pegando geral. A piranha é o equivalente de um carro-barco ou de uma canela mostra. É uma mulher que é utilizada como meio de validação social para outros homens. Olha, estou saindo com esta piranha.
Então o lance da piranha é um lance muito do... né, não é sobre o cara, é sobre os outros, é sobre como o mundo vê ele. Um cara como esse Vorkar, ele quer mostrar pro mundo que ele é o cara, que ele é o empresário mais... né? Comprou todos os políticos. Esse é o lance. Entendeu? Então, esses caras que precisam ficar demonstrando muito, eles caem rápido também. Tá? Eu conheço dirigentes partidários que promovem festas nababescas. No plural, tá? Não só as festas, mas os dirigentes também. Tá? Então... festas nababescas, porque é uma forma de você mostrar que você é elite. Só comentar um negócio, tá? Uma das características de sociedades... de acordo com o livro Despertar de Tudo, tá? Do Dan Wengrow. Depois procura o nome dos caras. Acho que um é Dan Wengrow. São 2 autores. Para você ter o Estado, você precisa de 3 fundamentos. Você precisa de ter a autoridade, né? O uso da força dentro de um território. 2, você tem que ter uma burocracia administrativa. E 3, você tem que ter competição de elites. Vocês têm proto-estados que tem 2 desses fatores e não 3. Mas você tem estado quando você tem os 3. Né? Então, e os 3 podem apresentar graus diferentes. Então, a competição de elites é uma forma em que, vamos dizer, famílias em disputa, né, clãs em disputa pelo poder, eles fazem demonstrações públicas de status, e ora ritualizados, ora na forma de combate, para demonstrar para as outras famílias e para o restante da população que eles merecem estar naquela posição. Então você vai pegar, por exemplo, sociedades guerreiras, né, elas são muito bregas também. As sociedades guerreiras, elas são necessariamente jecas, porque o guerreiro tem que ostentar, tem que ter ouro, tem que mostrar que, pô, ele recebe o prêmio merecido pela batalha, pela coragem, pela bravura dele. Né? Você vai pegar, por exemplo, a Ilíada, a grande briga do Aquiles na Ilíada é que ele estava sendo desonrado. E aí eu pergunto pra você, Riso, o que você entende como honra hoje? O que seria honra pra você? Pra mim, ser bem sucedido. Honra é ser bem sucedido? Também. Ou não? Não. Eu falo assim, por exemplo, o Daniel Vorcaro é bem sucedido, ele é honrado? Não. Ser bem sucedido com honestidade. Então uma pessoa honrada é ser bem sucedido com... Eu realmente discordo dessa... E validada por outras pessoas honestas. Por exemplo, vamos dizer que ser honrado não é ser uma pessoa que tem palavra? Sim. Uma pessoa que tem honra em geral, eu penso assim, uma pessoa que cumpre o que ela se compromete a fazer, certo? Um cara botar agir como homem, que é a ideia de hombridade. A ideia de honra, a ideia clássica de honra e a ideia, vamos dizer, homérica de honra é basicamente assim, seus feitos têm que ser reconhecidos. Então um sujeito como Aquiles, né, ele achava que ele estava sendo desonrado quando ele não recebia o butim pelos feitos heróicos dele. Então ele é honrado por se entregar, né, de maneira muito capaz, muito corajosa, muito audaz e ter muitos resultados no campo de batalha, e ele é premiado por isso. Quando o prêmio não vem, aí estão desonrando ele. E isto era o que, vamos dizer, ser heróico para esses caras tinha a ver com isso. As figuras homéricas, a ideia de honra, a ideia de heroísmo é muito diferente do que a gente tem. Às vezes a gente fala assim, o cara foi heróico, ele se sacrificou por um bem maior. Não era exatamente. Às vezes você podia simplesmente dizimar um exército do adversário e falar, eu fui heróico. E a honra tinha a ver com esse reconhecimento. Tô dando toda essa volta que é pra live ser legal também, pra ter outros elementos, tá? Sociedades mais primitivas levam isso muito a sério. Muito a sério. Então, como um dos elementos centrais vamos dizer, da ocupação de poder, da troca de poder numa sociedade é a demonstração de, vamos dizer, de status, né? E como isso fundamenta as disputas de poder, sociedades primitivas em que a burocracia não manda em tudo, né? Elas permitem que aquele que está na elite, ou seja, aquele que está acima, inclusive da burocracia, ele faça demonstrações de muito luxo, de ostentação, de grande capacidade, de grande poder provedor, festas, ouro, casas, mansões, aviões, de modo a ser reconhecido como alguém lá acima. Essa é a característica do aventureiro que o Sérgio Buarque de Holanda tanto descreve. Ou seja, essas sociedades como a nossa, que são mais primitivas nesse sentido, elas carregam características muito antigas, pré-modernas. Algumas sociedades muito modernas, elas tentam, né, reprimir isso. E querem que o cara tenha um espírito meio ascético, né? E as famílias que governam tenham um outro tipo de comportamento, né? Não digo que é necessariamente pior,
mas eu digo que é uma característica primitiva. Talvez hoje até melhor do que ser um burocrata impessoal. As burocracias impessoais no Ocidente estão trazendo essa causa trans, né? Então, não acho que essa burocracia impessoal esteja dando show de nada. Inclusive é um problema, inclusive, dessas sociedades liberais modernas. Mas o Brasil, por ser muito primitivo, ele é muito tomado ainda desse tipo de liderança que quer, sem entregar nada em troca para a sociedade, fazer demonstração de status. Eu não tenho problema nenhum em demonstração de status se a sociedade saiu ganhando. Você vai falar, me dê um exemplo, Renan. Em Roma havia o Instituto do Triunfo. Então você ia lá, por exemplo, imagina que você é Cipião africano. Cara, você só derrotou em Zama talvez o maior general da história, Aníbal. Você vai, derrota em Zama, assim, aquele que foi um castigo de Roma. Aquele cara castigou Roma, que é o Aníbal. Derrotou Roma de todas as formas possíveis. Cipião vai lá e derrota. O que o Cipião tem como prêmio? Rafael Almeida Riso. Não sabe. Um triunfo. Cipião meteu. Roma entregou para Cipião e para a família dele algo que será lembrado para sempre como foi um triunfo. Portanto, a família dele, que era uma família de elite, os Cipiões, eles. Oh, olha como o pai tá aqui. Ah? Você poderia fazer o seguinte: alguém pode fazer aqueles filmes altamente blasfemos, né? Reconstituindo um triunfo em Roma e trocando, por exemplo, músicas do 50 Cent. Aí chega o Cipião. Pum, pum, pom, 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 pum, pum, pom, 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 pum, pom, pom, pom. Take it to the candy shop. Entendeu? Chega lá o Cipião brabo. Mano, e o César, que no triunfo dele pegou o Vercingetorix, que se levou igual um animal no triunfo dele. O César muito tipo. Imagina. Então Roma recompensava. Olha, venceu por Roma, brilhou por Roma, Roma recompensa. Ok? No nosso funciona assim, você rouba o brasileiro e aí você é recompensado. Não dá. A gente tem que mudar o sistema de recompensas para elite. Essa é uma tese, inclusive, que o Orlando trabalha de uma maneira bem mais brilhante do que eu. E não só Orlando, né? Isso veio muito do Luiz Lima e toda a equipe nossa que começou a entender a questão do patrimonialismo do Brasil. Eu também trouxe meus elementinhos aí, tá? Mas a ideia do patrimonialismo positivo. Que se a característica nossa é ser patrimonialista e se o sistema de incentivos justamente faz com que o cara roube e seja premiado por isso, talvez o ideal seja, ó, você vai ser premiado, mas você vai ter que fazer outra coisa. Se você roubar, eu vou matar você. Se você for corrupto e roubar o do erário, você vai tomar prisão perpétua. Agora, se você melhorar o indicador, cara, você vai ter o triunfo. Qual o triunfo para um prefeito do interior, meu querido Aloísio? Se você é um prefeito do interior, qual seria o seu momento de triunfo? Não, você é um prefeito de interior, você mora... o Riso vai conseguir. Você mora em, sei lá, em Camanducaia do Leste. Certo. Qual é o grande momento que você vai se sentir triunfando? Triunfo romano. Vai ter muita gente... No showzão do Safadão. Safadão. O show do Wesley Safadão para um prefeito do interior é o triunfo romano. O prefeito anuncia, avisa que recebeu emenda do deputado. O Safadão fala bem dele no palco. É o triunfo dele. O triunfo dele é o show do Safadão. Se tá no Nordeste, tem o show do Safadão, ou do Natanzinho, ou qualquer outro, e o São João. Mas, meu amigo, você quer? Melhorou a cobertura de esgoto? Diminuiu o número de pessoas que dependem do Bolsa Família? Fez isso. Fez isso, amigão. Legal. Tem o teu triunfo, tá tudo bem, vai triunfar. Agora não dá pra triunfar roubando emenda, como é o nosso modelo, né? Dei toda essa volta pra falar sobre o Vorcaro. O modelo do Vorcaro de roubalheira é um modelo que precisa da ostentação. A ostentação não é só porque ele precisa comer uma piranha, mas é comer uma piranha pra mostrar pros outros que comem uma piranha, pra falar, pra comer piranha bem, é comigo e com o meu cunhado. Pra andar de jatinho, pra estar nas melhores festas, é conosco. Porque eu junto outras figuras que querem aparentar status. Aí ele vira um hub de status, entendeu? Um cara como ele vira um hub de status, todo mundo se junta a ele. E aí ele acumula muito poder. O que o Vorcaro fez em muito pouco tempo foi um jogo de elite muito, muito do bem feito, que fez com que toda essa elite jeca que quer ela própria demonstrar status, grudasse nele. Entendeu? E aí todo mundo grudou. Tudo muito rápido. Isso aí é uma característica, vamos dizer, desse sistema nosso de recompensas. Então ele falou assim, se eu demonstrar status, eu demonstro que sou elite.
demonstro validação, estar perto de mim você tem status, portanto, tá todo mundo famando a minha aura. Então o Daniel Vorcaro roubou dos clientes dele com um aplique usando o banco dele para gerar uma usina de aura. E aí todo mundo juntou ali para farmar a aura dele. E ele ficou lá gerando uma farmação de aura, que dá poder e dinheiro. E poder e dinheiro dão mais o quê? Mais aura para farmar. Certo? Acho que tivemos uma aula de aura farming aqui e de lógica de elites. Gostaram? Não gostaram. Sim! Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.